Oi, gente, pra quem não me conhece, me chamo Bianca e essa aqui é a minha vida sendo leitora. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês 7 livros que mudaram o meu jeito de pensar. E não é só livro de desenvolvimento pessoal, pois claro, vai ter. Mas não é só livro de desenvolvimento pessoal, é também livro de histórias e tudo mais. E sim, livros assim que contam alguma história, tanto fantasia quanto romance, qualquer coisa assim, pode mudar o seu jeito de pensar sobre a vida. Então é por isso que eu gosto muito de dizer que é bom as pessoas filtrar o que lê, sabe? Porque nem tudo que tem pra ler é bom. Então tomem cuidado com isso. Eu vou pegar de acordo com a minha pilha aqui, que é essa pilhinha aqui, eu vou falar um pouco sobre os livros. Vou citar algumas frases também, tá? Então, é só frases, algumas de cada livro, que é as que mais me tocou. Eu vou falar um pouco sobre do porquê eles mudaram o meu jeito de pensar. Vamos começar com o livro do Kindle, que é A Morte de Ivan Illich. Não sei se assim se pronuncia, mas esse livro aqui, ele foi bem famosinho numa época que eu me lembre, eu tava falando bastante no TikTok que eu vi, não sei se foi todo mundo que viu, mas ele é um livro que fala muito sobre a vida e sobre a morte, aquela trajetória de vida e morte. E, pra quem não sabe, livro assim me toca muito. Tudo que envolve coisa de final da vida, morte, que você vai morrer, e daí tudo que você viveu na Terra, me toca muito. Eu sou uma pessoa bem sensível nesse ponto. Ó, eu não vou dar spoiler, mas no livro ele conta um pouco da vida dele, as escolhas que ele fez. Daí ele repensa, né, porque ele tá perto de morrer, e daí ele pensa se realmente valeu a pena tudo que ele fez. Ele poderia ter feito coisas melhores, outras coisas que ele poderia ter decidido, mas ele não decidiu por conta de um padrão da sociedade da época. E ele se arrepende um pouco disso. Um livro que ele reflete muito nessa questão de coisas que você decide pra sua vida. Que às vezes você tá ali na sua casa dos 20 anos e decide uma coisa que você não queria decidir, mas decidiu por um padrão da família, um padrão da cultura, sendo que nem era uma coisa que você queria outra coisa. Daí no final da vida, quando você tá perto de morrer, você se arrepende e pensa, e se eu tivesse feito diferente? Esse livro, ele é muito reflexivo. Depois que eu li ele, ficou uns dois dias sem ler, e eu fiquei pensando muito nisso na vida. Por isso que eu gostei muito desse livro e mudou o meu jeito de pensar mesmo. Olha aqui, uma frase que eu queria estar falando pra vocês aqui, sobre esse negócio de seguir o padrão da sociedade, a família que eu citei. Aqui no livro tá. Talvez eu não tenha vivido como é preciso. Vinha-lhe de súbito à mente. Mas como não, se eu fiz tudo como se deve? Então é igual como eu falei, às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, mas no final não era o certo pra nós. Pode ter sido certo pro restante da família, pro restante da sociedade, mas pra nós não era. Então, bora pro próximo. Agora eu vou falar sobre a trilogia Os Dois Morrem no Final. Eu estou lendo o terceiro, então eu não vou falar nada sobre o terceiro livro, que é minha leitura atual. Mas eu vou falar sobre o primeiro e o segundo. Que assim, gente, eu não sou muito de chorar com livro, mas esses livros me fizeram chorar. Os dois que eu li, não vou ver o terceiro, eles me fizeram chorar, mas não chorar. Mas tipo assim, fez derramar lágrima, o que um livro nunca fez comigo. A maioria dos livros só faz no olho cheio de lágrima, sentir o sentimento e acabou. Mas de chorar, eu sou um pouco mais complicada nessa questão. Como eu falei, tem a ver com coisa de morte. Então me toca muito esse negócio de vida e tudo mais. E o que é Os Dois Morrem no Final? São dois personagens que eles recebem a ligação do Portal da Morte, que tá falando aqui atrás sobre o Portal da Morte. E daí eles vivem a vida dele intensamente durante esse dia. E nisso, eu chorei, porque tipo assim, eles estão vivendo a vida deles, eles acham que não vão morrer, eu não vou falar nada sobre isso, se morre ou não morre, tem as duas opções. Mas é um livro que me tocou por conta disso, porque eles ficavam na cabeça que eles iam morrer e que viveram o dia deles juntos ali. E daí construíram uma história em um dia, porque eles se conheceram um dia e construíram a história no dia. Então assim, eu fiquei, gente, como é que pode uma coisa assim? Porque, gente, eu acho a vida muito louca. Você pode estar lá construindo a sua vida inteira, fazendo o seu trabalho dos sonhos, do nada você fica. É uma coisa que faz a minha cabeça pensar muito sobre essa questão de morte. Aí o segundo livro, O Primeiro a Morrer no Final, conta a história do Portal da Morte, como que ele foi, quando que ele foi inventado, o primeiro a receber a ligação. Os personagens lá se conhecem e tem a história toda deles bonitinha. E esse aqui
me fez chorar mais do que o primeiro. Por quê? Porque tem um acontecimento ali que é bem tocante, que eu não posso dizer porque senão eu vou estar dando spoiler. Mas é outro que fala sobre a morte. Porque um dos personagens aqui estava tendo o auge da carreira e do nada. É isso. Me toca muito por conta disso. Aí eu fico pensando sobre a vida e daí eu tenho que tomar cuidado com isso. Inclusive, muitas pessoas também têm que tomar cuidado com isso, porque eu vi que não sou a única que pensa assim. Porque a vida, a gente do nada fica muito focado nisso. Ah, vamos morrer. E não vive. Vai daí fazer o quê? Vai ficar lá sem viver a vida, pensando só no dia que vai morrer. Aí do nada você demora pra morrer. Aí fica a vida inteira pensando que vai morrer e não morreu. Aí só morre quando ficar velho. Aí você fica a sua juventude inteira, a vida adulta inteira, pensando que vai morrer e não morreu. Então assim, eu acredito que a gente tem que viver realmente cada dia o significativo, mas é claro, a gente não é perfeito nisso aí desse pensamento. Tem dias que eu não vou estar querendo fazer nada, tem dias que eu vou estar querendo tacar tudo pro alto e desistir. Mas é coisa que a gente tem que adaptar. E é isso a lição que eu tinha dado pra vocês. E agora eu vou ler a frase de cada um. A primeira frase é: às vezes, a verdade é um segredo que você guarda de si mesmo porque viver uma mentira é mais fácil. A próxima frase: é horrível como todos nós somos criados para morrer. É verdade, nós vivemos ou pelo menos temos a chance de tentar viver. Às vezes, o medo torna a vida difícil e complicada. É igual eu falei pra vocês sobre o medo de viver. Às vezes a gente fica tão paralisado com o medo de acontecer alguma coisa e no fim não acontecer nada que chega a ser assustador. Agora vamos pro próximo. Morrer eu não quero, mas se morresse queria que fosse sem nenhum arrependimento. A vida é como uma viagem de navio e que quando a ligação se inicia, o último velejo está chegando ao fim. A vida pode mudar em um instante perigoso. Essa frase, ela me deu um tapa na cara quando eu li. Quando eu li ela, quando eu tava tirando desse vídeo aqui, eu vi o quão a vida do nada pode mudar, porque eu perdi um parente próximo esses tempos atrás. E daí eu meio que tomei um baque, sabe? Porque eu nunca tinha acontecido isso comigo. E daí do nada eu tomei um baque desse, eu fiquei, gente, como assim? A vida passa mais rápido quando nós paramos de esperar pelo que desejamos e começamos a correr atrás dos nossos sonhos. Às vezes a gente quer ficar parado num lugar esperando que o negócio vai chegar na nossa mão de bandeja. Como assim? Sim, gente, tem gente que é assim, fica esperando que os outros façam ou que caia do céu o negócio que quer, mas tipo, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, não é de uma hora pra outra que o negócio vai acontecer, né? Não vai ser fácil. Se é uma coisa que você quer muito, não vai acontecer assim do nada, né? Só se você for muito rico e tenha como alguém fazer pra você. Mas fazer o que, né? É a vida. Eu vou falar sobre o livro Essencialismo, que é um livro de desenvolvimento pessoal que fala sobre disciplina. Esse livro, ele me fez pensar muito sobre as minhas decisões, do como e por que eu tomo essas certas decisões pra minha vida. Eu tomava alguma decisão só porque alguém queria, porque eu não conseguia dizer não. E daí eu ficava muito sobrecarregada, muito exausta, e eu não sabia por quê. Até que quando eu li esse livro, tudo se iluminou um pouco, eu comecei a entender do porquê tava tudo acontecendo isso comigo. Eu era uma pessoa que dizia muito assim pra todo mundo. Tudo que precisava de ajuda eu tava lá, sim, sim, sim. Aí quando eu ia ver, eu tava fazendo as coisas só pros outros, pra mim eu não tava. Aí eu fiquei, você tá bem, querida, mas fazer o quê, né? Acordei pra vida. As frases que eu separei foi 5 na verdade. Foi 5 frases que eu separei pra falar sobre. A tecnologia nos aproximou muito mais das opiniões alheias sobre o que deveríamos focalizar. Não é apenas sobrecarga de informações, é sobrecarga de opiniões. Então, às vezes, a gente fica tão focado no que o outro vai pensar que a gente para de fazer porque o outro deu uma opinião que não tinha nada a ver com nada. Então, às vezes, a gente tem que ver muito sobre isso aí, porque às vezes a gente larga de fazer uma coisa que a gente quer porque o outro falou que não dá certo. Se não deu certo com ela ou não deu certo com tal ciclano que eu nem conheço, significa que vai dar errado comigo? Não significa, porque teve pessoas que deu certo, então pode dar certo comigo também. E se não der certo comigo, pelo menos eu tentei. E não fiquei só idealizando alguma coisa que nem foi tentado. Supervalorizamos coisas não essenciais, como uma casa ou um carro mais bonito, e até coisas intangíveis, como o número de seguidores no Twitter ou o fato de sair bem nas fotos do Facebook. Em consequência, negligenciamos atividades realmente essenciais,
como passar mais tempo com aqueles que amamos, alimentar o espírito ou cuidar da saúde. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre a viagem que eu fiz esses tempos atrás, né, com a minha família. Às vezes a gente fica tão focado em fazer alguma coisa, em registrar e postar, que a gente não aproveita. Tinha um momento lá na viagem que eu ficava tão focada em gravar pra vocês, que eu ficava, gente, tem que gravar isso aqui, tem que gravar isso aqui. Aí eu não aproveitava. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Vamos parar, vamos focar. E daí eu parei um pouco com isso. Tanto que o vlog do Rio de Janeiro ficou bem curtinho, porque eu quis focar mais ali no presente do que ficar gravando toda hora. Mas é claro, tinha momentos que eu gravava e ficava aproveitando. Tanto que teve muito parte desse vlog que eu tava conversando. Porque era momentos que eu queria aproveitar, eu não queria só focar no aesthetic ali do lugar, entendeu? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre, até no nosso trabalho, às vezes a gente quer ficar muito tempo no trabalho e esquecer um pouco da família. Aí quando a gente vê o tempo passa assim, tá todo mundo velho, e daí a gente não aproveitou nada e a gente tá lá com dinheiro, mas e a família? Como é que ficou? Então é uma coisa que a gente tem que refletir bastante sobre, porque o tempo passa e a gente nem vê. Então a gente tem que aproveitar, sim, o momento com a nossa família, a gente tem que aprender a separar isso. Mas como o meu trabalho envolve gravar o meu dia, o meu trabalho tem que estar junto com a minha família. Claro, minha mãe e meu pai já sabem disso, os dois interagem no vídeo e tá tudo beleza. Mas eu tinha que separar isso lá na hora. Aproveitar um pouco o momento e depois gravar. O não certo, dito na hora certa, pode mudar o rumo da história. Desde que me tornei essencialista, descobri a verdade quase universal de que as pessoas respeitam e admiram aqueles que têm coragem e convicção de dizer não. Depois que eu parei de dizer não, eu percebi que as pessoas começaram a me respeitar um pouco mais. Na escola mesmo, eu digo, né? Porque o meu maior convívio com a sociedade é na escola. E às vezes, aí agora eles estão entendendo. Eu tô por fora, blá, blá. Aí então não estão me sobrecarregando tanto, entendeu? Começaram a respeitar a humana que eu sou. O povo achava que eu era uma máquina, mas fazer o quê, né? Agora eu vou falar com vocês sobre o livro A Coragem de Ser Feliz. Outro livro de desenvolvimento pessoal que eu queria falar, porque ele é um livro da conversa de um jovem com um filósofo. O jovem meio que faz uma terapia com esse filósofo e ele fica bem contraído, não contraído, mas tipo assim, ele é bem contra, sabe? Contra o filósofo. Mas é um livro que dá muito ensinamento. Ele é um livrinho assim, bem gostoso de a gente ler porque é uma conversa, não tem tipo narrativa, só é conversa mesmo. É por isso que as pessoas não tentam mudar. Querem se sentir bem com as coisas como são, não importa o quão esteja difícil a vida. Vivem em busca de elementos que reafirmem sua situação atual. A raiva é uma explosão de emoções que acontece quando não se consegue avaliar a situação com calma. A raiva é uma emoção que afasta as pessoas. A raiva, quando você não quer controlar ela, às vezes você quer, mas não consegue. Se você não tratar ela te consome, você nem vê. É uma coisa bem complicada mesmo. Agora eu vou falar pra vocês sobre o livro do Pequeno Príncipe, que pra quem não sabe é o meu livro favorito, tanto que eu tenho a raposinha. Eu tenho uma raposinha do livro. É o meu livro favorito da vida, tá, gente? Ele pode ser um livro infantil, mas eu acho que todo mundo tinha que ler, inclusive adultos. Ele tem umas obras, uns desenhos dentro, ó, que vai narrando a história junto com as frases. Tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. A gente tem que sentir alguma coisa pra ver como é que é realmente essa coisa, do que só olhar com os olhos, porque às vezes a pessoa parece ser tão boa, mas não é. Esse vídeo, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa sugestões de vídeos aqui no comentário, caso você queira. Se você chegou aqui, deixa esse emoji aqui, que tá aparecendo aqui na tela, pra mim saber que você acompanhou até o final do vídeo. E é isso, gente. Beijo!